Alô, comunidade do ICL, 5 horas em ponto, eu sou o Rodrigo Viana. E essa é mais uma edição do ICL Urgente, começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. A gente traz informação, análise a quente, traz atualização das notícias com a Laura Couto, que já está na posição ali para também participar com a gente. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todos os nossos espectadores que estão nos assistindo pelos nossos canais do YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Como sempre, eu quero convidar vocês a participarem da nossa sala do ICL Urgente lá no Papo Legal. É só você acessar pela internet e também, sempre no começo do programa, a gente coloca uma pergunta para vocês responderem lá com a nossa enquete. A enquete de hoje é a seguinte: a audiência serviu para ajudar a imagem do Flávio Bolsonaro? E as opções são sim, ele conseguiu se explicar, mais ou menos não mudou nada, e não, ele conseguiu piorar a situação. E a gente vai começar falando sobre isso, né, Rodrigo? Antes, eu queria pedir para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal e comentar no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá. Estamos falando da audiência nos Estados Unidos. É que a gente faz a enquete antes de começar com as notícias. Então, estamos nos referindo à audiência da qual participou o Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Boa tarde para você que mora nesse país que não tem um Lukaku. Não tem Messi também, não, isso a gente sabe, né? Mas não tem também um Lautaro no ataque, como a Argentina? Por que eu estou falando desses, né? Bom, a Argentina, uma virada incrível, 3-2 para cima do Egito. Nós vamos ressaltar o poderio, né, a garra argentina, ou o juiz que deu uma forcinha também para os argentinos, né? Porque não marcou pênalti para o Egito no lance que acabou dando a virada para a Argentina. E nós podemos ressaltar também o jogo de ontem em que a Bélgica despachou a seleção de Donald Trump e na comemoração o Lukaku, atacante da Bélgica, fez uma dancinha para tirar um sarro do projeto de ditador Donald Trump. Tudo isso na Copa do Mundo, da qual o Brasil já se despediu. Mas vamos voltar aqui para as notícias da política e da economia que interessam aqui diretamente aos brasileiros também. Bom, o espertão ataca novamente agora nos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro participou hoje da audiência promovida pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos para tratar do novo tarifaço que Trump ameaça baixar contra o Brasil. Flávio resolveu citar o Banco Master no seu depoimento diante das autoridades dos Estados Unidos. Detalhe, não disse nenhuma palavra sobre o envolvimento dele com o banqueiro bandido Daniel Vorcaro. Incrível. Cara de pau completa. Laura traz outras informações sobre essa audiência que aconteceu na manhã de terça-feira. Rodrigo, diretamente dos Estados Unidos, o Flávio Bolsonaro está tentando se descolar da ideia de que ele mesmo incentivou o Trump a punir o Brasil com um novo tarifaço. Mas o que chama atenção é como o filho 01 do Bolsonaro escolheu se defender. Na audiência, ele teve só 5 minutos para falar e nesse pouco tempo, para surpresa de todo mundo, ele decidiu citar o Banco Master. Isso tudo com um objetivo claro, né? Usar o escândalo para atacar o governo Lula. A decisão impressiona por 2 motivos. O primeiro é que não é novidade para ninguém que o caso Master respingou principalmente no Centrão e na família Bolsonaro com o financiamento do filme Dark Horse por parte do Daniel Vorcaro. E segundo é que, na teoria, a viagem do Flávio para os Estados Unidos seria uma tentativa de tirar dos holofotes as crises do Master e também a crise com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mas ele só trouxe de volta a crise do Master, Rodrigo. Pois é, Laura. E Flávio também voltou a falar que um novo tarifaço, se fosse adotado agora, iria beneficiar o Lula. Agora seria o pior momento para implantar o tarifaço, disse o Flávio. Ou seja, se é o pior momento, vai existir um bom momento para baixar o tarifaço? O Flávio Bolsonaro deu a entender que sim, que poderia ser um pouco mais para frente, ao usar essa expressão. Qual será o melhor momento para tarifaço, Flávio Bolsonaro? Explica para a gente, por favor. Ele também afirmou que o PIX não é um problema, né? O PIX não seria um problema, mas é uma solução criada pelo pai dele, Jair Bolsonaro. O que é uma fake news, né? Quem criou não foi o Jair Bolsonaro, foram os técnicos do Banco Central e a família Bolsonaro, em parceria com o Donald Trump, queria atacar o PIX aqui no Brasil, como a gente sabe. Flávio completou dizendo que o PIX não concorre com instituições americanas de pagamento como Visa e Mastercard, que a gente também sabe que não é verdade. Concorre sim, e é por isso que o Donald Trump está tão incomodado com a existência do PIX.
Bom, parece que os Bolsonaro precisam alinhar o discurso, porque uma hora o Flávio defende o Pix, na outra hora o Eduardo ataca o Pix. O Eduardo chegou a dizer que era melhor trocar pelo Zelle, né, que é um meio de pagamento, um sistema lá dos Estados Unidos. Os dois podiam, inclusive, resolver isso pessoalmente, porque eles estavam juntos, né, Laura? Durante a audiência, os dois estiveram juntos nessa audiência pública. O Flávio, que é candidato a presidente, e o Eduardo, que é candidato a papagaio de pirata, assessor aí do Flávio Bolsonaro. Sim, Rodrigo. Agora, todo evento que o Flávio participa lá nos Estados Unidos, que tá virando rotina, o Eduardo tá lá junto com ele. E dessa vez, claro, não foi diferente. A presença do Eduardo Bolsonaro na audiência reforça também o papel dele, né, que ele vem exercendo aí nos bastidores, que é o de principal articulador político da campanha do Flávio lá nos Estados Unidos. Mas é bom deixar isso bem claro, né? Esse papel aí de articulador é só nos bastidores. A verdade é que a campanha do Flávio tá tentando distanciar aí um pouco o Eduardo, a imagem do Eduardo. Numa foto divulgada pela equipe da campanha para a imprensa, o Filho 03 aparece cortado da imagem, como a gente está mostrando aí na tela para quem está vendo por vídeo. Olha só essa comparação. Em cima, a foto postada pelo Eduardo e republicada pelo Flávio nas redes sociais. E embaixo é a foto divulgada pela equipe da pré-campanha do Flávio, sem o Eduardo na imagem. Isso é importante. Eu vou até virar aqui para o telão para a gente colocar de novo as duas fotos que a Laura acabou de mostrar. Pessoal, vamos lá. A campanha do Flávio Bolsonaro, logo que aconteceu o encontro, mandou para os jornalistas, para as redações em todo o Brasil, só essa foto aqui de baixo, ó. Só essa foto aqui de baixo. Sem o Eduardo. Por que estão escondendo o Eduardo? Depois, o próprio Eduardo postou a foto completa, e aí o Flávio foi obrigado a colocar na postagem, nas redes sociais dele, o irmão também. Então houve um descompasso entre a campanha, os marqueteiros e o Flávio Bolsonaro. Por que ele quer esconder o irmão Eduardo? Por que eles não quiseram levar o Paulo Figueiredo para essa audiência? Ele estava programado para ir. Paulo Figueiredo não foi, é aquele que falou que mulher não sabe votar. E o Eduardo, que já atacou o Pix, já disse que Pix não serve, que já disse que ia fazer de tudo para haver um ataque contra a economia brasileira, porque pelo menos faziam uma terra arrasada e tentava impedir o Lula de ganhar. Então, ficou mais claro, de novo, né, que eles têm uma estratégia de comunicação um pouco confusa. Eduardo e Paulo Figueiredo falam lá nos Estados Unidos. Depois o Flávio tenta esconder o irmão, tenta esconder o Paulo Figueiredo e ficou essa confusão durante o dia de hoje. Foi inclusive manchete em vários sites. Foto da campanha de... Acho que a gente tem aqui, né? Aquela postagem do... Por exemplo, o site Poder 360, também o ICL Notícias trouxe essa manchete. Campanha de Flávio Bolsonaro esconde o irmão Eduardo no material divulgado para os jornalistas. Tá aqui, ó. Equipe de Flávio esconde Eduardo em foto da audiência nos Estados Unidos. Esta foi a foto que foi enviada para as redações pela equipe de campanha, né? Por fim, Flávio Bolsonaro afirmou hoje que está cancelando sua ida a Pernambuco para ficar um dia a mais nos Estados Unidos. Também não surpreende ninguém. Ele já foi 6 vezes aos Estados Unidos nos últimos meses. Muito mais do que viagens para o Nordeste do Brasil, por exemplo. Por isso que eu digo, o Flávio Bolsonaro é candidato a presidente do Brasil ou a governador do Mississippi? Mississippi, que, como se sabe, é um estado que tem uma influência grande da extrema-direita, inclusive de organizações racistas. Que ele prefere ficar nos Estados Unidos do que voltar para fazer campanha, por exemplo, em Pernambuco. Vai ficar para combinar ações com o irmão Eduardo, para tentar arrancar mais alguma fotinho ao lado do Trump, para pedir tarifaço de novo? O que ele vai fazer nos Estados Unidos? Tá estranho demais, tá estranha essa campanha do Flávio Bolsonaro. Bom, você sabe que ele fez toda essa jogada para tentar reverter um ataque à imagem que ele mesmo provocou, né? A família provocou, porque ficou muito evidente que Flávio e Eduardo, naquela visita que eles fizeram ao Trump, no Salão Oval, você já viu as imagens várias vezes,
foi daquela visita que veio o tarifaço de 25%. Então ele está tentando mostrar que ele vai reverter a história do tarifaço. É uma tentativa. E a hora que eles se encontraram com o Trump e o Trump baixou o tarifaço, ou anunciou que vai baixar, gerou muita preocupação também entre empresários, inclusive dos Estados Unidos. Olha só essa. Coca-Cola, Nestlé, Tesla, Faber-Castell, eBay, são empresas grandes que estão na lista daquelas que pediram aos Estados Unidos para que o governo Trump reveja a tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. Aí você fala, peraí, a Tesla, por quê? Porque a Tesla compra matéria-prima do Brasil, por exemplo, para fazer as baterias dos carros elétricos. Então, tarifaço em cima de produto brasileiro afeta o preço da matéria-prima que chega na fábrica da Tesla. Afeta a Coca-Cola na hora de comprar alguns componentes também para suas fábricas. A Nestlé, matéria-prima para a fabricação de produtos alimentícios. Eles estão dizendo para o Trump, isso é tiro no pé das empresas dos Estados Unidos, vai gerar subida de preço e inflação nos Estados Unidos. Os comentários dessas empresas foram enviados num espaço que foi aberto pelas autoridades dos Estados Unidos para debater estas barreiras tarifárias. Manifestações virtuais que vieram também de empresas brasileiras como WEG, Bauducco e CSN. Enviaram documentos ao governo americano, ao governo estadunidense, fazendo considerações sobre os malefícios desse tarifaço que está na conta da família Bolsonaro. Bom, para você ver como isso afeta não só a política, mas afeta a economia, afeta empresas do Brasil e dos Estados Unidos, por isso o Flávio Bolsonaro está desesperado para reverter essa situação. Falando na economia brasileira, que o Flávio e o Eduardo tentam boicotar, olha só. Dados publicados hoje pela ONU indicam que o Brasil se tornou o quinto maior destino de investimentos no planeta. É manchete também no nosso portal. No total, o volume de investimento chegou a 77 bilhões de dólares, ou seja, o Brasil recebeu mais investimento de empresas, de empresários do exterior, do que países como Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Japão. Aí você fala, mas é quinto colocado? Isso é bom? É. À frente do Brasil ficaram Estados Unidos mesmo, além de Hong Kong, Singapura e China. Então, fora os gigantes asiáticos e os Estados Unidos, só o Brasil recebe mais investimento. O que significa investimento externo? Significa confiança na estabilidade da economia. Uma economia que tem previsibilidade. Eu lembro muito o presidente Lula falando disso na campanha de 22, porque o governo do Bolsonaro era imprevisível. Baixava uma norma aqui, mudava no momento seguinte, não tinha uma linha. O governo do Lula tem alguns problemas, claro, mas trouxe mais previsibilidade. E o empresário internacional gosta disso. Está entrando dinheiro, está entrando investimento. Bom, mas além da economia, que é uma preocupação do governo brasileiro, não permitir que a campanha eleitoral e esses movimentos da família Bolsonaro atrapalhem a economia brasileira, o governo também tem outra preocupação nessas conversas que acontecem lá nos Estados Unidos. A tipificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas por parte do governo Trump. O ministro da Defesa, José Múcio, vai se reunir hoje com o subsecretário de Guerra dos Estados Unidos, Elbridge Colby. A reunião terá como tema central justamente essa decisão do governo Trump de tipificar grupos que são grupos criminosos brasileiros e têm que ser combatidos com a força da lei e da polícia, mas classificar como terroristas, como se fossem grupos políticos e não são. Lula quer entender se os Estados Unidos estão fazendo isso para intervir militarmente no Brasil. Aqui, nos bastidores de Brasília, o governo alertou deputados para o perigo dessa interferência. Laura, isso já veio oficialmente, vai ter essa reunião do Múcio lá nos Estados Unidos, mas esse documento já rolou aqui entre o governo federal, Itamaraty
e o Congresso Nacional, né? Rodrigo, inclusive, o Ministério das Relações Exteriores encaminhou para a Câmara dos Deputados um parecer alertando aí para os riscos que a soberania brasileira corre com essa classificação de organizações criminosas como grupos terroristas, principalmente aí o PCC e o CV, pelos Estados Unidos. E aí, segundo o Itamaraty, essa medida pode abrir espaço para o uso da força militar norte-americana em território brasileiro. No documento, o Itamaraty também destaca que a avaliação não foi construída só pela diplomacia brasileira, mas em conjunto com órgãos de segurança pública, inteligência e justiça. Rodrigo. Então é isso, vou só ressaltar bem, o Itamaraty mandou um documento oficial para a Câmara dos Deputados alertando para o risco de interferência militar dos Estados Unidos no Brasil por conta dessa história aí de PCC e Comando Vermelho. É mais uma na conta de Flávio e Eduardo Bolsonaro. Mais uma na conta deles. Tarifaço e possível interferência até militar dos Estados Unidos aqui para cima do Brasil, que sempre foi um país pacífico, sem problemas desse tipo. Os bolsonaristas, onde eles põem a mão, geram confusão. Até a família está nessa confusão medonha. Né? Então, no Exército, tem general preso. Nunca teve general preso no Brasil. Conseguiram levar generais para prisão. As Forças Armadas deviam prestar atenção nisso. O Bolsonaro, onde ele põe a mão, ele gera confusão. E está gerando confusão para o nosso país também. Aliás, o Flávio Bolsonaro, a gente está falando muito dele, mas não tem jeito de não falar. Ele é o candidato a presidente e envolvido em várias confusões. Tem mais uma frente de preocupação. A atuação do ministro André Mendonça lá no Supremo Tribunal Federal como aquele que vai relatar, né, ser o relator do caso Dark Horse. Inicialmente, a escolha de Mendonça tinha gerado até um certo alívio para os bolsonaristas, porque você sabe, o André Mendonça foi nomeado para o cargo pelo Jair Bolsonaro. Então pensaram assim, bom, o caso vai estar na mão do André Mendonça, o caso do filme, do dinheiro do Vorcaro para a família Bolsonaro, está em casa, né? O André Mendonça vai proteger a família Bolsonaro. Mas agora deu uma virada na história. Com esta briga explícita da Michele Bolsonaro com o Flávio, ficou muito claro que o André Mendonça não é amigo dos filhos do Bolsonaro. Ele é amigo da Michele. Ele é amigo da Michele Bolsonaro. O ministro André Mendonça está aguardando, inclusive, olha aí a Michele Bolsonaro, um requerimento da Procuradoria-Geral da República que ainda precisa se manifestar para decidir como é que o caso vai avançar no Supremo. Laura. Rodrigo, além disso, o ministro André Mendonça ele já teria dito para auxiliares que ele não vai aliviar para o Flávio Bolsonaro caso encontre elementos suficientes para autorizar uma operação policial. Além disso, os próprios auxiliares do ministro já admitem que essas investigações do Dark Horse vão invadir o período da campanha eleitoral, ou seja, a depender do que for encontrado, a situação do Flávio Bolsonaro pode complicar ainda mais. E aí, sobre a relação aí do André Mendonça com a família Bolsonaro, o que acontece é o seguinte, o relator, ele diz que não tem qualquer tipo de relação próxima com o Flávio. Já a amizade com a Michele Bolsonaro começou quando ele era advogado-geral da União, Rodrigo. E aí o que acontece? Os dois, eles eram evangélicos, eles são evangélicos e se aproximaram por conta disso. E aí então, primeira-dama, Michele, teve um papel fundamental aí na indicação do ministro para o STF. O Flávio, do outro lado, ele defendia o nome do ex-procurador-geral, o Augusto Aras, para a vaga ali no STF. Então o resumo da história toda é que aliados do Flávio, eles estão com receio de que essa briga com a Michele possa fazer com que o Mendonça não alivie a barra do pré-candidato, caso seja necessário, Rodrigo. Laura, tem até aquela imagem, quando o André Mendonça foi nomeado pelo Jair, a Michele foi a que mais comemorou na sala. Tem uma imagem famosa da época, ela pulando, se abraçando com o André Mendonça, porque ela considerou uma vitória pessoal dela, Michele, a nomeação do André Mendonça, que hoje tem nas mãos o destino, de certa maneira, de Flávio Bolsonaro, no caso do filme do dinheiro enviado pelo banqueiro bandido Daniel Vorcaro. Bom, falando nesses problemas com a justiça, né, da família Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o 01 seja ouvido pela Polícia Federal numa investigação que apura crime de calúnia dele contra o presidente Lula. Dele, Flávio. Moraes deu um prazo de 10 dias para que o pré-candidato do PL preste depoimento. O inquérito se refere a um post no antigo Twitter, em que Flávio comentou o sequestro de Nicolás Maduro lá na Venezuela, em janeiro desse ano. O senador escreveu o seguinte, abre aspas, Lula será delatado, é o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas, armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas, ditaduras, eleições fraudadas. Ele tentou relacionar o Lula com tudo isso.
e aí houve um processo. A Laura tem outros detalhes sobre esse processo envolvendo o Flávio Bolsonaro. Laura. Rodrigo, a Polícia Federal concluiu que ficou claro o crime de calúnia cometido pelo Flávio Bolsonaro contra o presidente Lula. E aí essa decisão do Moraes que você disse hoje sobre a oitiva do Flávio atende a um parecer do PGR Paulo Gonet, porque de acordo com a legislação penal, se antes da sentença o réu se retratar, ele fica isento da pena. E aí, caso a ofensa tenha sido feita pelos meios de comunicação, a retratação deve acontecer na plataforma, e no caso a gente está falando da X. Já a equipe do Flávio Bolsonaro argumenta que esse procedimento aí tenta cercear a liberdade de expressão e também evoca práticas de censura, Rodrigo. Eles evocam direitos humanos, somos vítimas da prática de censura, aí vale para eles, né? Bom, vem aí mais uma bomba no Rio de Janeiro contra os bolsonaristas. Polícia na rua hoje cedo. E quem foi o alvo, hein? Um sujeito que talvez você não conheça, nem no Rio ele é muito conhecido, mas é importantíssimo. Márcio Canella, pré-candidato de Flávio Bolsonaro ao Senado no Rio, foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na manhã de hoje. A mãe de Flávio, Rogéria Bolsonaro, é a primeira suplente na chapa desse Márcio Canella. Presta atenção. Polícia Federal no encalço do Canella. E quem é a suplente do Canella? A mãe do Flávio. Quem é o Márcio Canella? É ex-prefeito da cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e ele foi alvo nesta sexta fase da Operação Unha e Carne, que investiga infiltração do crime organizado na política do Rio de Janeiro. Crime organizado e política no Rio de Janeiro. Você pensa em quem, quando a gente usa essa expressão? Crime organizado misturado com a política no Rio de Janeiro. Você pensa em quem, quando a gente usa essa expressão? A Polícia Federal pensou no Márcio Canella. E esses outros personagens que estão aqui na tela, de alguma maneira, têm um envolvimento nesse caso. Laura traz outros detalhes desta operação. Rodrigo, a investigação de hoje teve como objetivo desarticular uma organização criminosa que é suspeita de usar uma rede de postos de combustíveis na região metropolitana do Rio de Janeiro para lavar dinheiro. A gente falou aí, né? Ele é ex-prefeito de Belford Roxo, na região metropolitana do Rio. E aí, segundo a PF, o grupo teria movimentado mais de 7 bilhões de reais nos últimos 6 anos. O Canella, ele renunciou à prefeitura de Belford Roxo em abril desse ano para disputar essa vaga aí no Senado. E aí, esse acordo para indicação da Rogéria, que é a mãe do Flávio Bolsonaro, como suplente, aconteceu durante uma reunião conduzida pelo próprio senador Flávio. E aí a Rogéria Bolsonaro, vale lembrar aqui, ela também é mãe do Carlos e do Eduardo Bolsonaro, e ela exerceu também mandatos como vereadora no Rio entre 1993 e o ano 2000, Rodrigo. A família inteira é pendurada na política. Esse Márcio Canella, Laura, vamos dizer, o Flávio Bolsonaro é senador atualmente pelo Rio. Como ele vai concorrer à presidência? Quem é que vai concorrer no lugar dele no Rio? Esse sujeito aqui, esse aqui. Então, esse que foi alvo da polícia hoje, por envolvimento com crime, é o candidato na vaga do Flávio, com apoio do Flávio e com a mãe do Flávio de suplente. Por isso que é tão grave. Mas o pré-candidato ao Senado, Márcio Canella, atinge a família Bolsonaro ao ser alvo dessa operação, mas atinge um outro personagem da política, o tal de Antônio Rueda, que é o dono daquele partido União Brasil, né? Olha só esse post que o presidente do União Brasil publicou já, que mostra as relações entre os dois. Canella é daqueles homens que honram a palavra, cultivam a lealdade e enfrentam os desafios com coragem e determinação. Que Deus lhe conceda saúde, sabedoria e muitos motivos para comemorar esse novo ciclo. Não começou bem, hein, Rueda? Então, eles têm candidaturas que vão jogar em parceria, ou pelo menos iriam jogar em parceria no Rio de Janeiro, o Canella para o Senado e o Rueda vai ser candidato a deputado pelo Rio. Ele nunca foi do Rio de Janeiro, mas vai ser candidato lá pelo Rio de Janeiro. O Rueda, que está todo enrolado também no caso Master, em outras investigações. O Rueda, junto com o Ciro Nogueira, são dois políticos bastante atrapalhados com as investigações policiais aí. Bom, vamos sair da política partidária, mas vamos falar do Poder Judiciário, um caso bizarro. Você lembra desse caso? Envolvendo um ministro do STJ, não é STF, aquela outra corte de Brasília, STJ. Marco Buzzi, você lembra dele? Foi acusado de assédio sexual contra uma moça, uma menina, numa praia.
Ele estava com a família dessa moça junto e ele é acusado de ter, né, assediado essa moça. Bom, a defesa de Marco Buzzi, que foi afastado do STJ, apresentou um laudo justificando o seguinte: diz que ele tem disfunção erétil e que, portanto, não poderia ter cometido o assédio sexual. Os advogados anexaram laudos ao processo para sustentar que o relato de assédio é incompatível com a condição médica de Buzzi. Os documentos apontam não haver respaldo para a hipótese de função sexual exacerbada. Marcos Buzzi foi acusado de assédio por uma jovem de 18 anos. Ela afirmou que o ministro tentou agarrá-la 3 vezes na praia lá em Camboriú, em janeiro deste ano, Santa Catarina. Buzzi também foi acusado por uma funcionária do gabinete dele. E aí eu pergunto, uma coisa é ter disfunção erétil e a outra é ter feito o ato de agressão sexual. Porque não impede que ele tenha agarrado a moça. Não vou entrar em detalhes, mas você pode imaginar o que pode ter acontecido aqui nesse caso. Mas é bizarra a situação desse ministro do STJ. Vamos falar agora do STF, né? Cássio Nunes Marques, bolsonarista e que também preside o Tribunal Eleitoral. Muita gente considera, inclusive, um perigo ele ser o presidente do TSE, porque ele é muito ligado aos bolsonaristas e ao Centrão. Segundo a apuração da jornalista Daniela Lima, do UOL, Nunes Marques conseguiu desagradar as duas cortes, o STF, que é o Supremo, e o TSE, que é da Justiça Eleitoral. Conseguiu desagradar com uma decisão só. Ele resolveu nomear a mulher do advogado de Cláudio Castro, aquele que foi governador do Rio, chamada Fabiana Cristina Severo, para ser vice-diretora da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Laura, então ele nomeia a esposa de um amigo, de um advogado do Cláudio Castro, e isso gera muito descontentamento, porque ele está com um olho grande ali nos cargos do TSE, é isso? Clássico, né, Rodrigo? Mas o que acontece é que essa escolha aí provocou uma irritação entre os ministros do Supremo e da Justiça Eleitoral. A Fabiana, ela é mulher do advogado Gustavo Severo, que é amigo próximo do Cássio Nunes Marques. O próprio ministro ele já confirmou a amizade, ele admitiu ter voado no jatinho do Severo pelo menos 5 vezes e também se declarou impedido de julgar alguns casos nos quais o Severo ele atuava ali por causa da ligação próxima entre eles. E aí o posto da Fabiana ele não é remunerado, mas é de altíssimo prestígio e também de livre acesso às dependências do TSE. E aí, por conta disso, os ministros da corte eles ficaram incomodados e circulou a ideia de que o Nunes Marques colocou a Fabiana no posto para tentar articular mais adiante uma indicação dela ao cargo de ministra substituta da Corte Eleitoral. Rodrigo. Muito bem, Laura. Laura, para a gente encerrar, vamos voltar à Copa do Mundo. Você assistiu, né, Argentina e Egito, você achou que o Egito foi prejudicado pela arbitragem, né? Eu também não sou especialista em futebol, mas eu fiquei um pouco irritada, assim. Eu achei. Você achou? Esse foi o jogo principal de hoje, né? 3-2, a Argentina virou para cima do Egito. Mas no jogo de ontem, bye-bye para os Estados Unidos, hein? O jogo de ontem à noite. A Bélgica mostrou o verdadeiro soccer e eliminou o time dos Estados Unidos por 4-1. O quarto gol foi marcado pelo Lukaku. E a vitória foi muito importante porque aconteceu depois daquela interferência absurda do Trump para obrigar um jogador dos Estados Unidos a poder jogar contra a Bélgica, o melhor jogador deles, né? O melhor jogador dos Estados Unidos, o Trump conseguiu anular o cartão vermelho do Balogun. Não adiantou. Perderam de 4-1. No último gol, feito pelo Lukaku, já um veterano da equipe belga, ele foi comemorar e aí fez aquela dancinha que a gente mostrou na imagem anterior, né? Imitando a dancinha que o Trump faz às vezes nos eventos políticos dele. Como que para dizer, Trump, dança para lá, olha aí o Trump dançando, dança para lá, mas aqui dentro de campo dançamos nós, né? Tiramos os Estados Unidos para dançar, né? Tiraram os Estados Unidos para dançar e ficaram com a vaga os belgas. Um castigo, virou piada a interferência do Trump na Copa do Mundo. Bem feito, mais uma para ele.
Laura, obrigado pela parceria ao vivo mais uma vez aqui com as atualizações. A nossa enquete, como é que ficou, hein? Sim, Rodrigo, então no começo do programa a gente colocou lá na sala do ICL Urgente no Papo Legal uma pergunta, a gente sempre faz isso, uma enquete. E a nossa enquete de hoje era: a audiência do Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos serviu para ajudar a imagem dele? A resposta com mais votos foi não, ele conseguiu piorar a situação. 73% das pessoas votaram aí nessa opção. Aí 20% das pessoas votaram em mais ou menos, não mudou nada. E 7% votaram em sim, ele conseguiu se explicar, Rodrigo. A maioria, então, achando que piorou a situação do Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar como é que vem, se o Trump vai dar uma mãozinha e depois de tomar de 4-1, se o Trump vai ajudar o Flávio Bolsonaro retirando o tarifaço, mas não vai adiantar nada para a campanha também. Pessoal, queria aqui fazer mais uma chamada para você assistir Orçamento Secreto, reprise hoje, hein? Terça-feira, hoje, 8 horas da noite. Assista, você digita icl.com.br/reprise, ativando o lembrete para que a nossa equipe te recorde às 8 da noite. É dia de assistir mais uma vez esse especial produzido pela super equipe de jornalismo aqui do ICL, uma série corajosa que mostra desvio de dinheiro público, manipulação do orçamento. Hoje, 8 da noite. Agora vem aí o N2, com a Gabi Varela, o Chico Sá e toda a nossa equipe. Daqui a pouco eu tô lá. ICL Urgente, volta amanhã. Valeu, gente. O desvio identificado pela Controladoria Geral da União passa de 13 milhões de reais. Os computadores para os alunos jogarem eram alugados por um valor 11 vezes maior do que um novo. No Distrito Federal, um projeto prometia usar esses jogos para ensinar tecnologia e desenvolver habilidades de estudantes da periferia, o que já era estranho, mas acabou virando um escândalo. A gente então foi atrás de quem destinou esses 53 milhões de reais no orçamento. Vai bater na porta de cada um deles para tentar conversar, para tentar entender qual foi o objetivo de destinar o dinheiro para uma associação sem lastro e que acabou fazendo mau uso do dinheiro público, né? Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.